E aí, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma correção. Aqui eu passei para vocês uma atividade bem simples, que vocês deveriam fazer uma análise dos fragmentos e identificar as funções da linguagem presente. Pode ter uma ou mais funções da linguagem predominante nos fragmentos que eu coloquei aqui para vocês. O primeiro fragmento é um poema futurista do Heterônimo Álvaro de Campos, onde ele coloca assim: poder exprimir-me como um motor se exprime. Ser completo como uma máquina, poder ir na vida triunfante como um automóvel, poder ao menos penetrar fisicamente de tudo isso, rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-se pacento. Não vou ler tudo. Mas aqui, gente, aqui tem a função emotiva ou expressiva. Por quê? Porque eu tenho a presença aqui dos verbos na primeira pessoa, os pronomes na primeira pessoa aqui, aonde aqui o eu lírico, ele está expressando seus sentimentos no desejo de querer ser uma máquina. Esse poema aqui é um poema futurista, onde ele vai valorizar a questão da máquina. E aqui o eu lírico, ele está querendo ser igual a uma máquina, querendo ser completo como uma máquina. Aqui representa a época em que o surgimento das máquinas, que foi um grande avanço, industrial na época, né? em pleno século, início do século, final do século XX, no finalzinho do século XX, né? na era do modernismo. E aqui ele vai colocar aqui a ideia dele de querer ser uma máquina. Aqui a gente vê a presença da função emotiva, pela presença dos verbos na primeira pessoa, pela presença dos pronomes de primeira pessoa e pela ideia do eu lírico, ele expressar os sentimentos dele em relação a querer ser igual a uma máquina. Vamos à segunda. Então, aqui a função é a função emotiva ou a função expressiva, tá? Coloquem aí. O segundo texto é também um texto, é o mesmo texto, só que é um fragmento diferente, onde vai ter uma outra função da linguagem, onde aqui o eu lírico ele diz assim: ó fazendas nas montras, ó maquinis, ó últimos figuros, ó antigos inúteis que toda gente quer comprar, artigos, desculpe. Olá, grandes armazéns, olá, anúncios, olá, tudo com que hoje se constrói, eia comboios, eia... Aqui, gente, é a função fática. Por que a função fática aqui? Porque aqui é como se ele estivesse tentando manter um diálogo com a questão da tecnologia, a questão do futuro. Então, tudo isso aqui, nessa época aqui em que foi produzido esse poema aqui, representava o futurismo, representava a modernidade da época. Então, aqui é como se ele estivesse chamando a atenção desses artigos aqui para olhar para ele, para falar com ele, mesmo que isso não acontece, claro, né? Que fazenda não vai falar com ninguém, armazéns, comboios, né? Mas aqui a gente tem a função fática. O que é a função fática? É a tentativa de estabelecer contato. O emissor, ele quer estabelecer contato com o receptor, e no caso aqui o receptor é tudo aquilo que representa a modernidade na época. Lembrando que aqui é um poema, né? É a função, tem muita a linguagem conativa, a linguagem no sentido figurado. Então aqui é o próprio eu lírico falando com a modernidade, falando com tudo aquilo que é o símbolo de modernidade, que representava a modernidade naquela época, é chamar a atenção de tudo aquilo para ele que é o poeta. Então aqui é a função fática. Vamos ao 3. O beijo amigo é a véspera do escarro. O que é o beijo amigo? É a véspera do escarro. E a mão que afaga é a mesma que apedreja. A gente vê aqui, ó, a tentativa de definir o que é o beijo amigo. Definir o que é a mão que afaga. Isso aqui nada mais do que a falsidade, né? Um beijo. O beijo amigo é a véspera do escarro. Aquele que te beija é o mesmo que escarra na tua boca. A mão que te faz carinho é a mesma que apedreja a tua mão, que machuca a tua mão. Então aqui, olha, eu tenho a presença da função metalinguística. Ele está definindo aqui o que é o beijo amigo. Ele está definindo aqui o que é a mão que afaga. Então, a língua
conceituando a própria língua. É um conceito diferente, é um conceito poético, né? É uma forma diferente que o Augusto dos Anjos ele está usando para definir o que é o beijo amigo. Para ele, né? Que o beijo amigo, às vezes aquele amigo que te beija, que te trata bem, é um amigo que lá atrás de ti ele está falando mal de ti, está sendo uma pessoa falsa com você, né? A mão que afaga é a mesma que apedreja. Ele está conceituando o que é essa mão que afaga. Que muitas vezes aquele que te beija e que te faz carinho é aquele mesmo que te trai. Então ele está falando aqui das relações humanas, né? Do sentimento humano. Então Augusto dos Anjos ele vai falar muito sobre essa questão aí contraditória dos sentimentos humanos. Então aqui eu tenho a função metalinguística. Ainda é um poema de Augusto, é o trecho do poema de Augusto dos Anjos que diz assim: se alguém a causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão viu que te afaga, escarra nessa boca que te beija. A gente tem que observar aqui a questão dos verbos. Eu tenho o verbo apedreja e o verbo escarra. Você lembra daqui que ele falou aqui, ó, a mão que afaga é a mesma que apedreja? Ele diz aqui, ó, apedreja essa mão viu que te afaga. Essa mão que te afaga, apedreja. Joga pedra nela, escarra nessa boca. Se o beijo amigo é a verso de escarra, escarra nessa boca. Tem os verbos aqui no imperativo. Quando eu tenho verbos no imperativo, eu tenho ali a presença da função apelativa ou a função conativa, que é a mesma coisa, tá, gente? Apelativa é a mesma que conativa. Então, aqui eu tenho a função apelativa. Por que a função apelativa? Porque aqui, olha, o emissor está chamando o receptor para fazer algo, está dizendo, está aconselhando, está ordenando ele a fazer algo. Todas as vezes que eu tenho isso, a tentativa de, quando eu tenho uma mensagem, a tentativa do emissor de incentivar o receptor, ou aconselhar o receptor, ou persuadir o receptor a fazer algo, ou deixar de fazer algo, eu tenho aqui a função apelativa ou conativa, tá? Apelativa ou conativa. 5. Eu tenho um poema de Tristan Tzara. Ele coloca assim, para fazer um poema dadaísta. Aí é que ele vai dizer como vai fazer esse poema. É um poema explicando como se faz um poema. Então, aqui de cara, sem nem ler o texto direito, ele diz aqui, ó, para fazer um poema dadaísta, pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal, deseja dar o seu poema, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar o seu poema. Recorte o artigo, recorte em seguida, com atenção algumas palavras, ele coloca agite, tira em seguida e vai copiando. Será como é que vai sair? Vai sair esse poema? Vai ser um poema meio maluco, né? Mas é o poema dadaísta. Um poema fora de ordem, fora de lógica. A poesia dadaísta, a produção dadaísta é uma produção sem lógica. É uma poesia anti-poesia. É uma arte anti-arte. Isso é a produção dadaísta, né, que veio do dadaísmo. Então, aqui eu tenho aqui já de cara uma poesia falando da própria poesia. Aqui eu tenho a função metalinguística. Esse texto aqui eu tenho uma função metalinguística. E além da função metalinguística aqui também, gente, eu tenho outra função também. Vamos olhar os verbos, ó. Pegue, escolha, recorte, agite, tire, copie. Então, esses verbos aqui, eles estão no imperativo. Quando os verbos estão no imperativo, eles indicam ordem. Ei, pegue o jornal, escolha, recorte, agite, tire, copie. São verbos no imperativo. Quando eu tenho verbos no imperativo, eu vou ter a função apelativa. Porque aqui o eu lírico ele está chamando a atenção do leitor desse poema, no caso que é o receptor, a fazer algumas coisas. Então, ele tem que seguir isso que ele está dizendo. Ele tem que pegar um jornal,
Ele tem que pegar um jornal, pegar uma tesoura, ele tem que recortar, ele tem depois que agitar, tirar e copiar para poder fazer o poema dadaísta. Então, aqui eu tenho a função apelativa ou conativa, que é a intenção do emissor de apelar para o receptor fazer alguma coisa, está dando uma ordem, um conselho. No caso aqui, ó, é uma ordem, né? Ele tem que seguir isso aqui do jeito que ele está dizendo aqui para que ele possa fazer a poesia dadaísta. Então, aqui eu tenho duas funções. Eu tenho a função metalinguística e tenho a função apelativa também. Vamos ao texto 6. Né? O texto 6 é um poema, gente, é um poema, por mais que seja estranho, mas é um poema. Ele é um poema concreto, ele é um poema visual, que vai valorizar o visual, tá bom? Gente, só voltando aqui, tá? Tem outra função também que eu havia esquecido na questão 5. Aqui eu tenho 3 funções, na verdade. Eu tenho a função metalinguística, porque é um poema falando do próprio poema, é um poema conceituando o poema. Eu tenho a função apelativa, porque está dando ordem, né? Conselho. E também eu tenho aqui a função poética também, certo? Aqui eu tenho a função poética porque aqui é um poema, eu tenho também a função poética. Assim como aqui também, eu havia esquecido, ó. Aqui também eu tenho a função poética, eu tenho a função poética e função poética. Só que não são as funções que estão predominando, né? Mas tem toda a poesia, gente, tem a função poética, tá? Eu tinha esquecido para vocês, tá? De dizer para vocês. As outras poesias também têm função poética, aqui também tem função poética. E aqui tem função poética. Por que função poética? O que é a função poética? A função poética é aquela função que vai valorizar a estética da mensagem, vai valorizar o visual da mensagem, vai valorizar a elaboração da mensagem. Ele vai usar uma linguagem diferente, uma estrutura diferente para produzir a poesia. E aqui nós vamos ter a função poética predominando, porque aqui ele vai valorizar a questão visual do poema, ele vai valorizar a questão sonora do poema também. Olha a repetição das palavras, ó, das letras, né? Ó, babe, beba, cola, coca, cola, babe, cola, beba, coca, babe, cola, caco, caco, cola, cloaca. Então aqui eu tenho uma brincadeirinha com as palavras. Uma brincadeirinha com as palavras aqui. Aqui é uma crítica mesmo às empresas internacionais que estavam entrando no Brasil na época em que foi produzido aqui. Especificamente, né, o produto, a bebida mesmo, Coca-Cola. Uma crítica à bebida Coca-Cola aqui, que era um produto internacional. E muitos artistas, tinham muitos artistas, poetas, eles criticavam a questão dos aspectos de internacional está entrando no Brasil, né? Queria valorizar as empresas brasileiras aqui. Então, esse poema ele vai fazer referência a isso, tá? A essa crítica. Mas aqui, olha, aqui teve uma organização das palavras. Quero que vocês observem isso, uma organização das palavras. A repetição de fonemas consonantais e fonemas vocálicos, ó, o e sendo repetido, o A, o O, a repetição do C, do L, do B. Então, ele vai se preocupar com a questão visual do poema, com a questão sonora do poema e como as palavras foram colocadas aqui também dentro do poema. Então, isso aqui, gente, eu tenho a função poética, é a função que predomina. Mas, além da poética, eu tenho também a função, outra função também, olha. Beba, babe, beba e babe. Ei, você beba. Ei, você babe. Aqui eu tenho a função apelativa também, certo? Porque o verbo está no imperativo. Mas a função que vai predominar aqui é a poética. A poética que vai predominar aqui nesse texto aqui, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho... Isso aqui não é daqui, tá, gente? Isso aqui é para ter ficado aqui em cima. Isso aqui faz parte do poema aqui. Vamos a 7. Ó, mortes confirmadas ou suspeitos por Covid passam de 1.200. Isso aqui é antigo, né? Que não está mais aqui. Foi 23 de fevereiro ao dia 11 de abril. Isso aqui é bem antigo. Mas aqui, gente, aqui, esse trecho aqui foi tirado
de uma notícia, né, do portal G1. Aqui é uma informação. Então, a função da linguagem predominante aqui é a função referencial. Por que a função referencial? Porque o objetivo da função referencial é informar. É trazer informações, tá? Então, todo o texto que foi produzido, que a intenção dele é informar dados, trazer informações de cunho didático, ou trazer alguma informação de cunho jornalístico, esse tipo de texto, ele vai ser um texto que vai apresentar a função referencial, certo? Porque a intenção dele é informar, é trazer informações. Então, aqui é a função referencial. 8. Eu, leitor amigo. Olha só, eu, leitor. O emissor, o eu, querendo falar com o leitor. Aí ele coloca assim, meu caro leitor. Aqui a gente pode perceber a presença de duas funções da linguagem, na verdade. Duas funções. Eu tenho aqui a função emotiva, mas tem uma função fática. Por que a função fática? Porque aqui o emissor, que é o eu, ele está chamando a atenção do leitor, tipo para conversar com o leitor. Então, aqui eu tenho duas funções. Eu tenho a função emotiva e tenho a função fática também. Pela tentativa, o emissor, ele fala, né? Ele se posiciona aqui, certo? Que ele não fala muito dos sentimentos dele aqui, mas ele está expresso aqui e também ele quer dialogar, conversar com o emissor, que no caso é o leitor. Então, aqui eu tenho a função emotiva e a função fática. E aqui no 9 eu tenho um anúncio, né, para vender um determinado produto. E aqui eu vou ter a função poética. Por que a função poética? A função poética, gente, ela não vai estar presente só em poemas, tá? A função poética ela pode estar presente em anúncios publicitários também. No caso aqui, ó, teve toda uma organização da mensagem. Foi bem trabalhada aqui, né? Ele quer casar comigo ou quer casar comigo. Fui feito um trocadilho aqui do produto com o verbo casar, né? Então aqui eu tenho a função poética, porque a preocupação aqui, ó, é com a questão visual da mensagem e também teve toda uma organização das palavras, todo o conteúdo aqui para que essa mensagem fosse feita. Então, na função poética, a preocupação é com a organização da mensagem, trazer a mensagem de uma forma diferente, de uma forma muitas vezes lúdica, de uma forma muitas vezes criativa. A gente viu aqui a questão da criatividade, então a função poética vai estar presente em poemas e também muitas vezes em anúncios publicitários para vender algum determinado produto, chamar atenção. E a última, a gente viu aqui de cara, que é um conceito, né? Diz aqui, um dos temas estudados na fonologia é a ortoepia. Ele conceitua o que é a ortoepia, que é o estudo da pronúncia correta das palavras. A prosódia, ele conceitua o que é ortoepia e depois vai conceituar o que é prosódia. A prosódia, por sua vez, trata também da pronúncia das palavras, mas se limita à tonicidade das sílabas. Então, aqui eu tenho qual é a função? A função metalinguística. Por quê? É a língua falando da própria língua, a língua conceituando a própria língua. São definições, né? São conceitos da própria língua. Então, aqui eu tenho a função metalinguística, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí as funções da linguagem e estudem, né, para entender melhor esse assunto. E, gente, é isso aí e até a próxima, tá? Tchau para todo mundo.